Olá, boa noite, como é que vocês estão? Espero encontrar todos bem. Venho aqui mais uma vez conversar um pouquinho com vocês e nós vamos começar uma série de 4 vídeos falando sobre os 4 temperamentos e espero ajudá-los, contribuir com um pouquinho mais sobre esse assunto que nos ajuda a nos conhecer, a nos identificar. Então, hoje nós vamos começar falando do temperamento sanguíneo. Em todos os vídeos eu vou iniciar falando de como a gente começa a definir, quais são os primeiros passos que a gente precisa observar para poder analisar, Analisar de que temperamentos nós somos. Então, a primeira coisa que nós precisamos avaliar quando nós falamos de temperamento é sobre a reação. Então, nós precisamos saber se o nosso temperamento é quente ou é frio. Esse é o primeiro grande passo. Então, eu preciso saber se eu sou quente ou fria. Como descobrir isso? Pelas minhas reações. Naturalmente, olhando lá para os meus anos anteriores, dos 7 aos 14 anos, eu preciso trazer à minha memória qual era o meu jeito de lidar com a vida, de observar, de agir e de reagir. Eu precisava colocar para fora, eu era expressiva, espontânea, imediatista, ou eu era mais fria, contida. Primeiro observo, olho, penso, depois eu vou reagir. Muitas vezes eu nem reajo, fico na minha, deixo lá. Essa análise que nós estamos fazendo precisa ser de algo que é natural, aquela vontade mesmo. Então, a minha vontade é de colocar as minhas expressões para fora, eu preciso, eu necessito, ou eu prefiro sempre ficar calada, sempre ficar quieta, sempre guardar para mim. Então, esse é o primeiro grande passo, Você identificar se você é quente ou se você é frio. Quando alguém te fala alguma coisa que te insulta, você se sente insultado, você tem vontade de logo falar ou você prefere, não, deixa quieto. Qual é o seu natural? Nós não estamos falando daquilo que nós controlamos, que nós regulamos, porque isso é a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade, ela é educada, É a gente que começa a se controlar. Não tô falando disso, tô falando da sua vontade mesmo, daquilo que tá dentro de você, sabe? E a outra questão que nós precisamos analisar quando nós estamos observando a nós mesmos é a questão da memória. A memória que um temperamento quente tem, ela é mais quente ou fria, Ela é mais para guardar ou ela esquece rápido. Então eu preciso investigar isso também em mim. Eu sou daquele tipo de pessoa que guardo, seguro comigo, sempre lembro de detalhes, eu sei exatamente o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Então, se eu faço memória, assim, das coisas, dificilmente esqueço, tanto coisas boas quanto ruins. Eu sou do temperamento seco. Se eu sou aquela pessoa que não guarda, não absorve, ela não, nem coisa boa nem coisa ruim, ela não, simplesmente não absorve. As coisas acontecem aqui hoje, daqui a pouco elas esquecem, São pessoas assim que relevam mais as coisas, entende? São pessoas mais, digamos, mais leves, Porque relevam mais as coisas. Então é como o ar que vai embora. Então esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa úmida. É o tipo de pessoa que não guarda. Ela não guarda aquilo que lhe acontece, entende? Não guarda memória, não guarda rancor, não guarda. Então ela esquece rápido. Já os secos,
eles absorvem muito, eles guardam tudo o que acontece, conseguem reproduzir exatamente como foi que aconteceu, o que foi dito, quando, como. Então, é importante você distinguir essas duas coisas de primeira, né? De primeira já é muito bom. Então, todos os vídeos que eu fizer daqui para frente, os próximos 3 vídeos que a gente fizer, nós vamos retomar esse assunto aqui. Por quê? Esse é o primeiro passo. Então, você precisa descobrir esse primeiro lado seu, tá? Se você é quente, frio, ou se você é úmido e seco, tá? Ou seco. Você não pode ser as duas coisas. Ou você é úmido, que logo esquece de tudo, ou você é seco, aquele que absorve o que te acontece, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa sequência de 4 vídeos, né? Falando sobre o sanguíneo. Então, o sanguíneo é um dos temperamentos, ele é temperamento quente, ou seja, o que ele sente é tudo para fora, ele coloca tudo muito para fora, ele é muito expansivo, expressivo, é tudo muito, nítido assim, sabe? No sanguíneo. E ao mesmo tempo ele também é úmido. Então, ele faz memória curta das coisas, ele não absorve tanto as coisas, ele não aprofunda as coisas. Então, tanto o que é bom como o que é ruim, ele rapidamente esquece, tá? Então, sim, isso tem muitos pontos positivos e isso também tem muitos pontos negativos, assim como ser quente também tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Então, nós vamos falar um pouquinho do sanguíneo. O sanguíneo representa o ar, então toda vez que você pensar num sanguíneo, você lembra do ar, porque isso vai te fazer compreender o sanguíneo, por que ele age dessa forma, sabe? Então, é uma simbologia, é um símbolo do temperamento sanguíneo. Então, como que é esse temperamento? Como que ele age, como que ele reage, como que as coisas funcionam para ele? Para o sanguíneo é tudo muito feliz, tudo muito para cima, tudo uma verdadeira festa. O sanguíneo vive como uma criança vive. Então, ele não pensa muito no amanhã, ele vive com intensidade o hoje. Ele é muito verdadeiro no que ele está vivendo hoje. E ele não se planeja muito para o amanhã. É como as crianças, elas não estão preocupadas com ontem e também não estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Então, o sanguíneo é assim, é alguém muito leve, e eu tô falando de algo natural, tá? Porque existem sim sanguíneos que já foram amadurecidos, que já criaram, já moldaram a sua personalidade, então eles não apresentam tanto esses traços, né? Mas o sanguíneo na sua natureza assim real mesmo, eles são assim. Eles são muito esquecidos, extremamente distraídos, extremamente impulsivos. Então ele pensa e age. Na verdade, ele quase não pensa. Ele age muito, porque ele é muito assim, igual vento, vem assim e já vai, sabe? Então é uma pessoa muito impulsiva, é uma pessoa que primeiro fala para depois raciocinar. Por isso que a comunicação para ele é tão importante. Ele vive comunicação. Para ele se sentir vivo, ele precisa estar em constante comunicação e socialização. Então, para ele carregar as baterias, não é em casa. Não, ele precisa sair, ir para uma festa, ir para um evento, ir para um compromisso lá com outras pessoas, participar de projetos. Isso é vida para o sanguíneo. Então ele se sente feliz e ele volta para casa recarregado. As energias tá a 1000, porque é assim que ele é. Então ele se sente muito feliz, entende?
quando ele participa das coisas, quando ele está envolvido nas coisas, porque ele é muito sociável, muito comunicativo. Por isso que ele primeiro fala para depois raciocinar. Então, a partir do momento que você entende sobre temperamento, você começa a pensar, lembrar daquela pessoa que fala pelos cotovelos. Ela fala, até se perde nas histórias, né? Fala. E, inclusive, é aquela pessoa que fala assim, puxa, eu não devia ter falado isso, me perdoe. Então, ele falou com toda a sinceridade, mas se arrependeu, porque ele foi raciocinar depois que ele já falou, entende? Então não é por mal, ele não quer te ofender, não era a intenção dele ou dela, não era, mas falou, entende? Ninguém aqui está dizendo que isso é certo, tá? Também não estou dizendo que é errado, mas é uma coisa que precisa ser educada, amadurecida, né? Então, o sanguíneo, ele vai só raciocinar naquilo que ele disse depois que ele já disse, entende? Por isso que eu falei que ele é muito parecido com criança, porque a criança, ela é muito espontânea. Ela vai olhar para você e vai falar assim, nossa, você tá gorda? Você tá grávida? Você entende? Meio sem noção. Então, por quê? Porque ele é muito espontâneo, entende? Se parece muito com as crianças. O outro lado do sanguíneo é que ele precisa viver tudo que a vida tem para oferecer. Por isso que o sanguíneo, ele precisa muito de uma comunhão com Deus, ele precisa de uma prática espiritual muito grande, porque ele é facilmente influenciável, facilmente. Então ele precisa de bons amigos, ele precisa de uma boa rede social, entende? Que seja muito bem selecionada. Por quê? Porque ele é influenciável. Então, os 5 sentidos do sanguíneo é extremamente aguçado: audição, paladar, visão, olfato e tato. Falou no sanguíneo, pensa nisso. Ele tem os 5 sentidos muito aguçados, por isso ele ama comer. Ama. Ele está sempre numa festa onde tem comida. Ele se sente feliz em experimentar de tudo que tem, entende? Ele também é muito influenciável pelo que vê, muito influenciável pelo que ouve. Ele vai na onda mesmo, sabe? O sanguíneo natural, né? E ele também é muito afetuoso, muito carinhoso. Lembra que eu falei dos 5 sentidos? Então, ele também carrega essa parte de ser muito afetuoso, muito acolhedor, muito sensível. Na verdade, ele sente o que você sente praticamente, entende? De tão empático que o sanguíneo é. Então, muitas vezes ele se coloca no seu lugar e chora junto com você, ou ele ri junto com você. Então, ele é muito assim amigo, muito amiga, né? E, como tudo, precisa ter a dose certa. Então, ele é muito acolhedor, coloca as pessoas para cima. Se tem alguém deprimido, chama um sanguíneo, porque um sanguíneo vai erguer essa pessoa, entende? Então, ele é muito assim, feliz, sabe? Muito feliz. Então, ele leva a pessoa que tá triste lá para cima e fala: não, você consegue, você vai dar conta. Tem um projeto, é ele que você convida, porque é ele que vai movimentar o projeto para que esse projeto aconteça. Se você quer marcar uma festa e precisa mover as pessoas, coloca um sanguíneo na frente, porque ele vai dar conta de fazer aquilo acontecer, porque ele ama isso, entende? Ele é um líder muito... como que eu posso explicar? Nesse sentido, ele é um imã, porque ele atrai as pessoas para evento, para festa, para projeto. Ele tem assim uma lábia, consegue convencer, consegue envolver. Por quê? Porque ele trata as pessoas de forma humanizada. Ele é muito humano, muito afetuoso. Então, as pessoas gostam disso, entende? Então, o sanguíneo é uma ótima pessoa
para se iniciar um projeto. Porém, ele não é aquela pessoa que vai fazer o projeto andar, entende? Ele vai ser consistente. Ele não é consistente. Essa é a grande falha dele, né? Ele começa muito bem, mas dificilmente termina. Por isso ele está envolvido em vários projetos ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele enjoa de um, vai para outro, enjoa de outro, vai para outro, entende? Então ele é muito bom para começar, mas ele precisa de um suporte mais forte, ou seja, alguém mais seco para poder ensiná-lo, né? Ou acompanhá-lo a ter mais, para ter mais constância, para concluir um projeto, tá? Eu não estou falando de um sanguíneo amadurecido, porque muito sanguíneo que amadureceu, que teve uma educação mais firme, mais rígida, ele aprendeu a ser diferente. O sanguíneo, ele também vai ter um pouco de dificuldades nas finanças. Por quê? Porque o sanguíneo, ele gosta muito de viver tudo. Lembra que eu falei? Ele precisa viver tudo, ele precisa participar de tudo que a vida oferece, ele não pode perder nada. Então, ele está sempre envolvido em alguma coisa. Então, o que acontece com esse perfil, né? Ele não tem controle financeiro. Ele não tem. Então, ele gasta demais. Como ele vive o hoje, ele esquece do amanhã. Então, ele não planeja, né? Ele não sabe que amanhã ele tem uma dívida para pagar. Amanhã ele precisa cumprir com aquele compromisso. Amanhã, ou ano que vem, ou daqui 5 anos. Não, ele não faz isso. Entende? Ele vive o hoje, de todo o coração. Então, ele se dedica nisso aí. Então, o sanguíneo tem muita dificuldade na questão financeira. Ele, como o vento, vem, vai, né? Então, ele é muito assim, muito leve para isso também. Então, não é o tipo de pessoa muito segura financeiramente. Um outro ponto do sanguíneo que é muito assim visível é que ele é uma pessoa que gosta de ser valorizado. Gente, muitas pessoas olham para o perfil sanguíneo e falam: essa pessoa gosta de aparecer, o que tá ali falando? Tem que tá se metendo e tal. O sanguíneo, ele gosta de contribuir, ele gosta de ajudar e ele também gosta de brilhar. Ele gosta, por isso que ele é chamado de exibido, entendeu? Porque ele gosta de expressar, ele é para fora, ele não é para dentro. Então, tudo que ele sente, ele expressa, entende? Então, o sanguíneo é a alegria da festa, é a alegria do evento, é a luz do evento. E o sanguíneo, ele precisa ser valorizado. Sempre que possível, é necessário falar para o sanguíneo o quanto ele é capaz, o quanto ele é inteligente, o quanto ele é valioso, ou ela, né? Porque não é porque ele quer se aparecer, é porque ele esquece. Entendeu? Então, ele esqueceu que ele é competente, que ele é valioso, que ele é amado, que ele é precioso, que ele consegue. Ele esquece. Então, muita gente fala, esse sanguíneo é muito carente. Na verdade, ele não é carente. Na verdade, ele esquece daquilo que ele já sabe dele mesmo. Então, ele precisa que alguém lá do externo venha e lembre ele de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo que ele pode, de tudo aquilo que ele consegue. Ele precisa de que alguém venha falar para ele, entende? Então, o sanguíneo, ele precisa muito de atenção. E não é que ele é carente, ele só precisa ser lembrado, tá? Então, o sanguíneo, ele precisa também de estar sempre envolvido, fazer parte de alguma coisa. Isso é vida para ele. Então, a pessoa que quer fechar o sanguíneo numa bolha ou fechar ele num determinado círculo ou numa casa ou num relacionamento, está matando o sanguíneo. Por quê? Isso para ele é a morte.
Ele não quer, ele quer estar em contato, ele quer conhecer gente nova, ele quer participar de projetos novos. É isso que é vida para ele, entende? Então, de forma nenhuma, quando você se envolve com um sanguíneo, seja profissional, seja na igreja, seja num relacionamento, ou mesmo seu filho, você não pode cortar as asas dele 100%. Claro, tem que ajudá-lo, tem que amadurecê-lo, tem que falar para ele que não tem condições de viver em festas, viver em compromissos. Tudo bem, tem que ensiná-lo, né? Mas não pode tirar isso dele 100%, porque senão ele começa a perder a alegria, perder a vitalidade, perder vida. Então, o sanguíneo, ele precisa muito de estar em contato com as pessoas, ele precisa muito de conviver com as pessoas, entende? Então, é muito importante que você valorize esse sanguíneo, que você esteja ao lado dele, acompanhando, dando força, elogiando. E não é porque ele se acha o melhor, não, é porque isso é nutrição para ele, entende? É combustível. Quando um carro está perdendo combustível, você coloca combustível nele. Então a mesma coisa é o sanguíneo. E é assim com a sua criança sanguínea, entende? Outra coisa, outro lado do sanguíneo é que ele é muito insistente. Ele não é teimoso, ele é insistente. Então ele insiste muito naquilo, ele insiste muito. Então, se você tem um filho sanguíneo, você vai perceber isso aí nele. O sanguíneo, quando é criança, geralmente ele dá bastante trabalho quando é criança. Por quê? Porque ele tem os 5 sentidos aguçados. Então, ele quer atenção, ele quer comer, tá com fome, ou ele tá com sono, ou ele é muito carinhoso, precisa de afeto, gosta de dar afeto. Então, ele quer ser assim, totalmente alimentado pelos 5 sentidos, entende? Então, o seu pequeno ou a sua pequena sanguínea precisa muito de amiguinhos, precisa muito de criatividade, de pintura, de massinha, de canetinha, de lápis de cor, de sair, andar, pular, passear, depois volta, estuda mais um pouquinho. Então, o sanguíneo precisa disso. Muitas crianças, elas foram diagnosticadas com TDAH. Por quê? Porque o profissional não conhecia de temperamento e falava, não, esse menino tem TDAH, essa menina. Não, ele é um sanguíneo. Enquanto ele é criança, logicamente, ele não sabe como agir. Ele vai agir pelas vontades naturais. Então, o sanguíneo, ele precisa ser ensinado. Outra coisa que o sanguíneo tem é a questão de começar e não terminar. O sanguíneo, quando está começando a ficar difícil, ele tende a abandonar. Isso é para tudo, para tudo. Então, o sanguíneo precisa aprender esta questão, amadurecer. Tá difícil, mas eu vou até o final. Tá difícil, mas eu vou conseguir, entende? Porque começou a dificultar, ele quer largar. Então, mães de sanguíneos, pais de sanguíneos, vocês precisam ensinar perseverança. A frustração é totalmente saudável, totalmente, para as crianças e para os adultos também. Então, quando você está frustrando esse seu sanguíneo, você está moldando, endireitando, fazendo com que ele crie casco, raízes para conseguir concluir principalmente os projetos que ele começa, tá? Então, isso aí é para os adultos, isso aí é para as crianças. Agora, lógico, é muito importante que os adultos amadureçam para que possam ensinar as crianças, né? Então, se você é um sanguíneo, termine aquilo que você começou. Termine, seja forte, seja perseverante. Não tá bom desse jeito, não tá legal, você tá exausto. Dá uma respirada e volta e termina, tá? Não é o que você gosta? Faz outra coisa, mas primeiro termina essa daqui, tá? Isso serve para relacionamento também. Então, o sanguíneo começou a dificultar o relacionamento, é a mesma coisa. Infelizmente, o sanguíneo é a mesma coisa. Começou a ficar difícil, ele já quer abandonar, ele não quer perseverar,
entende? Ele não vê saída, ele não tem resiliência, ele não tem propósito, tá? Então ele vai muito pela carne, pelo que ele está sentindo no momento. E a nossa vida não é feita com base nos sentimentos. A nossa vida é feita com base em princípios. Então, o sanguíneo ele precisa ser mais firme, ser mais forte, não ser movido tanto por sentimento. É por isso que muitos sanguíneos terminam um relacionamento, começa outro, começa outro, começa outro. Não aprofunda, não cria raízes, não cria vínculos verdadeiros e fortes, tá? Então o sanguíneo precisa muito dessa raiz, entende? Todos os temperamentos têm algo de Deus neles, todos. Então, essa afetividade, essa prontidão, o sanguíneo ele é muito servil. Se você precisa de uma ajuda, ele já tá lá, ele não pensa para te ajudar, ele vai te ajudar, ele às vezes tira dele para te dar. Então ele é muito servil, ele vai de sim, 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 sim para tudo e para todos. E aí, por quê? Porque ele, primeiro, não sabe dizer não, ele quer agradar. Segundo, ele não tem princípios bem firmados, naturalmente falando. Ele precisa aprender. Então, ele vai e se envolve e ajuda mesmo. Então, por isso que um sanguíneo numa empresa é muito valioso. Muito valioso. Primeiro, é ele que vai manter a socialização da empresa. Ele vai fazer o trabalho ser leve, feliz e animado. É ele que vai fazer. Então, ele vai unir as pessoas, ele vai fazer festa, ele vai fazer eventos de sociais, ele vai servir, entende? Ele para muitas vezes de fazer o que ele está fazendo para servir o outro que está precisando de ajuda, entende? Então, o sanguíneo é alguém muito servil, muito disposto, tá? Ele também é muito amável, extremamente misericordioso, extremamente, ele tende à misericórdia mesmo. Por isso que eu disse que ele tem muito de Deus dentro dele, assim como os outros temperamentos, né? Então, ele é muito misericórdia, muito. Então, ele vai chegar numa situação, ele vai ver que tá difícil, mas ele vai dizer assim, olha, dá mais uma chance, ele vai aprender, ele vai mudar, ela vai fazer diferente. Você vai conseguir. Então, ele é muito acolhedor, muito misericordioso. E ele também é muito perdoador, justamente porque ele esquece, entende? Então, ele esquece. Aconteceu aqui hoje, ele ficou ofendido, verdadeiramente ofendido, passou a noite inteira chorando, mas quando é amanhã, foi embora, acabou, esqueceu, perdoou. Entende? Isso aí vem de Deus, eu não tenho dúvida que vem de Deus. Deus é assim. Quando ele esquece o seu pecado, ele joga nas profundezas do mar, nunca mais ninguém se lembra. Entende? Então, estudar temperamento é maravilhoso, porque a gente vê que tem muita força dentro da gente. É algo que você deve olhar para você e falar assim, gente, eu sou assim. Eu sou assim, uma pessoa que gosta de servir, uma pessoa que perdoa facilmente, uma pessoa que não leva rancor, que não guarda mágoas, é alguém alegre, é alguém afetuoso, é alguém intenso, porque ele vive com intensidade o que acontece na vida dele. Ele vive de verdade. Paulo viveu de verdade os dias dele, né? Ele foi muito intenso, nada ele escondeu do mestre, né? Quando ele falou que amava, ele estava disposto a morrer por Jesus, ele estava falando a verdade. Porém, ele não se conhecia. O sanguíneo não se conhece. Então, mães e pais sanguíneos, vocês precisam muito acompanhar os seus filhos. Muito. Principalmente estar oferecendo base para eles, princípios, sempre ensinando, dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem cessar. Deitando, levantando, caminhando, sempre ensinando princípios, tá? Sempre dando muita atenção, sempre lembrando o quanto ele é valioso, o quanto ele é importante. Então, pessoal, nós precisamos amar mais esse sanguíneo, aceitá-lo do jeito que ele é e tirar dele o melhor. Agora, vamos ver, né? Aqui.
Seguinte questão. Muitas vezes o sanguíneo, ele se torna alguém triste, alguém inseguro, alguém extremamente inseguro. Por quê? Se o sanguíneo ele está em contato com um temperamento mais seco e rígido, que só critica, que só fala que ele é ruim, que ele não faz nada direito, que ele isso, que ele aquilo, que ele não sei o quê. Gente, o sanguíneo vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. E ele se torna uma pessoa amarga, amargurada, ressentida, muito triste. É como uma plantinha seca dentro do vaso. Você não tira o melhor dela. Entende? Por quê? Porque o sanguíneo não funciona por meio de crítica. Ele não funciona por meio de desvalorização. Ele não é assim. O sanguíneo, ele é totalmente ao contrário. Você quer ganhar um sanguíneo, você valorize, elogie, incentive, coloque para cima, porque ele é assim. Então é assim que ele funciona. A lente dele funciona desse jeito. Então, quando você vê um sanguíneo chateado, triste, é porque ele está próximo ou convive com alguém que está criticando demais, sabe? Enterrando demais os talentos dele. E é assim com as crianças também. Se você tem um sanguíneo, você precisa sempre colocar ele para cima, sempre para cima, tá? Por quê? Porque você vai ter o melhor dele, entendeu? E não é que ele quer ser assim, não é ele que se propôs ser dessa forma. Ele nasceu com essa propriedade que é natural dele, com essa matéria que é natural dele, entende? Isso nos ensina a quê? Nos ensina a amar, nos ensina a valorizar, nos ensina a elevar. Isso é bom para quem não é sanguíneo. Por quê? Porque é só assim que ele vai aprender a ser mais empático, entende? Então, eu acredito que eu disse as partes, né, principais do sanguíneo. Espero que vocês tenham conseguido ou se identificar ou identificar alguém, tá? Então, o sanguíneo, ele é isso aí, basicamente é isso aí. E não, sabe, não leve tão a sério os esquecimentos, as distrações, a desorganização, porque o sanguíneo ele valoriza mais as relações, tá? Ele valoriza mais a relação com a esposa, a relação com os filhos, a relação com os irmãos, a relação com os colegas de trabalho, do que casa arrumada, coisas organizadas. Não, ele não dá tanto foco para isso. Ele dá foco para as relações, tá? Então, o sanguíneo ele tem muito a oferecer para o nosso mundo, muito. Tem muito a aprender? Tem sim, tem muito a aprender. E ele precisa dos secos para isso. Precisa muito da constância do colérico, da firmeza do melancólico, da neutralidade do fleumático, mansidão. Então, o sanguíneo é muito explosivo, ele fala mesmo, ele fica bravo mesmo, e ele fica muito bravo, às vezes ele quer manter, né, as relações, ele até ficou bravo, ficou ofendido, mas ele não vai transparecer, daí ele vai explodir com o povo de casa lá, sabe? Então, ele vai colocar para fora com o pessoal lá em casa. Então, sanguíneo, você precisa, sim, resolver as suas relações, fazer com que elas fluam de forma saudável, fora de casa, para que em casa você não desconte em quem não merece, entende? Então, quem merece o seu melhor? Não é os de fora, é os de dentro. Então, você precisa ter uma porção maior de sabedoria, uma porção maior de paciência, né? Outro dia a gente vai falar como amadurecer o sanguíneo, né? Hoje eu só tô trazendo aqui alguns aspectos deles. E é isso, gente. Eu espero ter contribuído com vocês. Espero que vocês tenham se identificado, tá? Eu vou na próxima semana trazer os outros temperamentos para que vocês tentem se identificar também. Comecem a observar com um olhar mais atento, tá? Para as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês.
Quando nós observamos dessa forma as pessoas, nós começamos a entender mais. A gente ama mais, sabe? Porque a gente fala assim, nossa, ela não é assim porque ela quer. Ela é assim porque é a tendência natural dela, entende? Então, a gente precisa começar a compreender quais são as tendências das pessoas e relevar um pouco, entendeu? Logicamente que eu sou uma sanguínea, então eu vou pelo lado da misericórdia, né? Eu vou sempre pelo lado da misericórdia, mas, lógico, ele precisa de base, ele precisa de princípios, ele precisa de forças, precisa sim, constância, mas o lado forte dele é a misericórdia, então nós temos muito que aprender com eles, tá? Então eu espero que você use sua lente do amor, da compaixão, do acolhimento, para entender essas pessoas que têm esses traços, tá? E que você tire o melhor delas, que elas possam iluminar a sua vida e a vida dos que estão ao redor dela. Porque quando você valoriza, quando você acolhe, quando você aceita, quando você entende, a pessoa dá o melhor dela. E eu vou te dizer, gente, cada um tem a sua régua, não adianta. Então, o sanguíneo tem a régua dele, o melancólico, fleumático, colérico, cada um tem a sua régua e eu não posso medir o outro pela minha régua. Para mim é muito fácil ser disciplinado, para mim é muito fácil ser misericordioso, para mim é muito fácil romper objetivos, é fácil para mim, então para ele também é. E não é assim, não é assim. Cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem a sua força e a sua dificuldade para vencer. Nossa, quando eu ouvi isso, foi assim, primeiro eu chorei muito, né? Chorei muito, fiquei desanimada e falei, Senhor, por que o Senhor me fez desse jeito? Eu não queria ser desse jeito. Tão flexível, tão avoada, sabe? Eu pensava isso. Perdoa tudo, quer dizer, as pessoas podem pisar em mim, eu logo já perdoo e tal. Gente, primeiro você se frustra, é natural, é normal. Você se frustra, você fala, eu não queria ser assim, a negação, né? O sentimento de negação, isso é muito natural. Mas depois que você começa a ver que Papai do Céu pensou em você para um propósito, para um fim maravilhoso, grandioso, você começa a agradecer, Senhor, obrigada. Obrigada por me fazer assim. E outra coisa que a gente tem que pensar, gente, é que todos os temperamentos têm o seu lado ruim. Então não adianta eu querer fugir de um para ir para outro, porque eu ia ter outro tipo de defeito, entendeu? Então, olha, nós vamos terminar por aqui. Espero que tenha te ajudado, tenha contribuído. Você pode colocar aí nos comentários alguma outra dúvida, alguma outra questão, e a gente pode ir respondendo com a medida do passar do tempo, né? Com o passar do tempo a gente vai respondendo vocês, tá bom? Mas eu espero que você possa se conhecer e possa amadurecer, porque essa é a vontade de nosso Pai, tá bom? Lembre-se, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador para governar sobre todas as coisas. Então, nós precisamos de governo, precisamos governar a quem? A nós mesmos. Lembre-se que quem domina a si mesmo é mais forte do que aquele que domina uma cidade. Então, que você realmente lembre que você é a imagem e semelhança do Criador, portanto, você pode ser tudo de bom que quiser, contando com a força que vem dele, e assim você vai poder governar sobre si, sobre as suas escolhas, sobre as suas dificuldades, tá bom? Desejo a vocês uma boa noite ou um bom dia, dependendo do horário que você estiver ouvindo, tá bom? Distribua esse vídeo para quem você achar que precisa, tudo bem? Então fiquem com Deus e um grande abraço. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom?